assisti FNAF, Five Nights at Freddy, esse nome aí, ou Noitão dos Brinquedos. O que eu achei? Vou trazer para vocês hoje a minha análise sobre este filme, né? Sobre o que aconteceu, o que deu de errado, o que deu de certo, o que eu gostei e o que eu não gostei. Então, bora lá. Antes, né? Esse vídeo ele vai ter alguns spoilers, né? Vai ser uma análise com spoilers, né? Pra mim poder falar certinho, né? Sobre alguns pontos do filme em específico. Mas no geral é isso. Então se preparem, né? Pega a cobertinha, apaga a luz do quarto. Que agora eu vou falar um pouco sobre esse filme de terror. Aí eu já não sei, né? Mas que era pra ser, eu acho. Eu sou a Maria e você está no Clube da Alvorada. FNAF. Antes de falar um pouquinho do filme, vou dar uma introdução para quem não conhece, né? Mas FNAF vem de uma saga de jogos, né? Uma franquia de, acho que se eu não me engano, 6 ou 7 jogos ou até mais, que tem uma gameplay muito boa, muito legal. Pelo menos eu joguei alguns, né? Outras eu vi gameplays de outras pessoas jogando e eu acho um jogo divertido, um jogo que faz você ficar curioso, né? Alguns pontos dessa curiosidade que ele traz é porque ele tem uma história, né, por trás do jogo, e também é uma história que não é nada muito confirmado. São algumas partes assim que o criador ele escondeu em algumas partes do jogo, em outros minigames dentro dele, ou tem na história assim, algumas coisas só. Mas a maioria das coisas deixa pra gente, o público, tentar imaginar o que poderia ser, né? Algumas coisas são canônicas, outras não, mas no geral fica livre pra gente tentar desvendar o que essa história quer nos trazer. FNAF também, além dos jogos, tem também uma série de livros, muitos livros, alguns com histórias que fazem parte da lore, outros que também não fazem. Tem muitas outras coisas de FNAF também espalhadas por aí, como artes, como várias outras historinhas também criadas por fãs, vídeos, muita coisa. É uma coisa gigantesca, né, esse conteúdo. Então, eu não conheço muito, não posso falar que tenho um alto conhecimento sobre FNAF, e conheço alguns detalhes por cima, mais focados nos jogos. Tenho curiosidade em ler os livros, né? Em algum momento eu vou ler, também posso trazer aqui para o canal. E cortando um pouquinho agora de falando no geral, mas na história em si de FNAF ali que a gente pode pegar por cima. Ali a história nos apresentado William Afton, né? Que ele tem o seu parceiro, que agora me deu um branco, mas eu vou colocar aqui o nome dele. Que eles decidem abrir uma franquia, uma franquia de pizzaria, assim, de restaurante temático, lanchonete, com esses animatronics, que são conhecidos, né? São bem famosinhos, os nossos 4 principais, que é o Fred, Foxy, olha eu esqueci o nome, Chica, Bonnie, isso, coelho, a galinha, a raposa e o urso, né? Esses são os 4 principais, mas desses 4 principais são criados muitos outros também. Tem, se eu não me engano, o Fred mais assustador, eu esqueci o nome. É muito nome, gente. Como eu falei, eu não tenho um conhecimento muito grande, então me perdoem por isso. Mas eu vim só para pelo menos explicar um pouquinho. Caso vocês queiram me falar mais nos comentários também, para mim poder entender mais sobre essa franquia, né? Mas no geral é isso, né? Tem muitos animatronics, eles foram criados, foram feitos para divertimento. Mas esse William Afton, ele era meio maluquinho das ideias, assim, né? Ele tinha um ciúminho do parceiro dele também em relação com a família, em relação que ele se sentia menos importante que aquele parceiro. E ele acabou fazendo coisas terríveis, coisas ruins. Ele começou a sequestrar crianças e colocar elas nesses animatronics, matar elas, né? E fazer com que as almas delas ficassem presas ali, como se fossem testes, né? E nisso não vai se mostrando tão firme assim. Quando você vai jogar o jogo, você não vai ver essa historinha rolando, aparecendo na tela. Você vai ter que pegar por partes, sabe? Mas também esse nome, William Afton, uma curiosidade é que, tipo, eu nunca vi esse citado nos jogos. Pelo menos, se eu vi, já passou assim batido por mim, né? Se tem mesmo. Mas eu vi que foi citado nos livros, pelo que as pessoas comentam. Então meio que você tem que pegar várias partes de vários lugares para poder montar uma historinha para entender, né? Tem uns vídeos no YouTube também que explicam bem melhor assim também essa história, quem tiver interesse, né, nos canais que eles falam bem certinho assim, se você quiser saber mais sobre a história em si. Mas voltando, né?
Aí esse William, ele começa a ficar doido, ele sequestra as crianças, ele coloca as almas delas nesses animatronics. Acontecem várias tragédias, a pizzaria acaba sendo fechada, né? O outro parceiro dele tenta fazer outras coisas, e aí se desenvolve. E nisso, esse nosso William Afton, né? Ele tem uma família também, né? Tem 3 filhos, que agora com o filme ficou um pouco diferente, assim, de entender uma outra história, mas eu vou explicar mais pra frente. Que esses filmes temos o Michael Afton, isso, Mike, a filha dele, a menorzinha, que eu não sei se tem um nome em específico, e a criança chorona, que muitos chamam, que é o outro irmãozinho menor do Mike, né? E acaba que a história também acaba se desenvolvendo em volta deles, principalmente do Michael Afton, que ele vai atrás do pai dele nos jogos para tentar entender por que ele tá fazendo isso, porque ele fez muita coisa com a família dele também. É, tem muitas tragédias que acabaram acontecendo em volta deles. E o jogo em si, a franquia, se desenvolve ao redor dessa base de história, assim, né? Falando bem por cima, assim. Me perdoe mesmo se eu estiver esquecendo muitos detalhes. Com certeza estou esquecendo muitos detalhes, porque é uma história muito grande, tem muita coisa. Mas no geral, para vocês entenderem, é assim. Mas agora, voltando mais para a questão do filme, né? Depois dessa introduçãozinha, o filme em si, ele é legal, né? Agora falando, né, do que eu achei mesmo, na minha opinião. Eu achei um filme ok. Não é um filme que eu diria estupendo, assim, oh meu Deus, que filme maravilhoso. Mas também não é um filme ruim. Ele é um filme legalzinho de assistir, assim. Tem muita referência. Se você é bem fã de FNAF, você vai gostar muito. Eu vi algumas referências, mesmo não conhecendo muito, eu já, nossa, então ele falou isso, nossa, tem aquilo, ou tipo algumas coisas na imagem, nas imagens do filme aparecendo que me bateram uma sensaçãozinha legal, assim, né, pra quem jogou. Então, pra você que deve ter jogado muito, gosta muito de FNAF, esse filme é um prato cheio pra referências, né? Mas agora na questão da história em si. A história, né, já tinha me falado antes, então eu já fui com esse pensamento no cinema assistir. Eu não poderia ir com esperança de que o filme seria igual aos jogos. Eu iria me decepcionar e ficaria muito triste. Então, como eu já fui informada disso, eu já fui com uma outra mente, uma mente um pouco mais aberta, né? Tanto que também foi informado que esses filmes que vão sair, né? Porque estão falando que querem fazer uma sequência, né? Acho que já devem estar fazendo. Não tem relação muito a ver com a história dos jogos ou dos livros. É como se fosse uma nova linha do tempo, assim, em FNAF, né? Com novos acontecimentos, novas descobertas. Então, por isso que pode estar um pouco diferente. Mas, no geral, eu gostei. Assim, foi uma história ok. Outra coisa, eu, assim, não diria que é um filme de terror. Quer dizer, tá lá, né, como filme de terror, os animatronics. Tem algumas ceninhas, assim, de assassinatos que acontecem durante o filme que se encaixaria em terror. Mas não é aquele terror como você vê nos jogos, né? Que é uma coisa mais assustadora. Tipo, até a história em si de FNAF é meio tenebrosa, assim, né? Que a gente fala, ó, não é pra criança, né? Esse negócio aí tem os animatrônicos, mas, ó, se parar pra pensar, tem umas almas de criança dentro desses bonecos. A história é meio macabra, assim, né? Mas o filme, assim, eu vi, deu pra perceber que foi feito mesmo pra família poder assistir, mesmo tendo de terror pra você, né? Tanto que na sessão que eu fui ver tinha bastante criança assistindo. Então, eu acho que foi feito pra pegar esse público. Então, não vai esperando também que vai ter aquele. Tem um pouquinho de gore ali, né? De sangue, de desmembramento, mas não é aquilo, sabe, que seria do filme ou dos jogos, né, com a mordida, né, que eles falam mordida de 93, eu acho que é, né, que acaba acontecendo com uma criança lá, então não vai ter nada muito assim, né, nem muito explícito. Mas é um filmezinho que me deu uns sustinhos assim de vez em quando, porque tem uns jump scare. Claro que tinha que ter, né? FNAF é meio que quase base nisso alguns jogos, né? Então tem algumas, principalmente, nossa, tem um boneco que ele nem fala muita coisa, ele nem participa muito ali. Mas ele me deu uns 3 sustos durante o filme, que é o Balloon Boy, né? Não sei se vocês conhecem, é um bonequinho pequenininho, assim, segurando uns balãozinhos, tipo um souvenir. Cara, e ele aparecia nos momentos de susto.
E eu tomava susto sozinha, ele não fazia nada, ele só aparecia. Desgraçadinho. Mas enfim. É, então dá pra você aproveitar o filme mesmo assim. Voltando pra história, né? O nosso protagonista, que é o Mike, de Michael Afton, já falando, né? Não é o Michael Afton dos jogos. É o Michael Smith, se eu não me engano. E ele é um outro personagem. Ele não tem nada a ver com o Michael dos jogos. Tanto que a história dele não tem muito a ver. Por exemplo, nos jogos, ele tem um irmãozinho menor, que ele acaba causando um acidente nesse irmãozinho, que acaba tirando a vida do irmão. Então ele não tem irmão, o irmão dele morreu, né? Tanto que eu acho que ele possui um dos animatronics futuramente, que é o Golden Freddy, se eu não me engano. Eu posso estar errada, mas é um outro animatronic. E ele não tá ali. Mas neste filme, ele tem sim um irmãozinho, mas só que o irmãozinho dele foi sequestrado. Rolou todo um outro rolê assim. Que foi sequestrado pelo nosso querido William Afton, né? E foi assassinado ali. Mas não teve a ver com ele, né? Não tem ligação. E ele também tem ali, mostra que ele tem uma irmãzinha também, né? Que também não é citado nos jogos, só uma outra irmã que é citada, mas que ela também acaba sendo assassinada também, né? Pelo William, que acaba também no corpo de outro animatronic, mas não tem relação com essa garota do filme. Então é uma história à parte, né? Tanto que no filme é citado que ele tem outros pais ali. Eu, pelo menos assim, se eu fosse criar uma teoria, eu achei meio estranha aquela família dele ali. Eu tava até falando em alguns momentos que parecia que aquela família tava meio encenada, essas memórias aí tão meio perdidas aí quando ele lembrava. Mas pode ser que não também. Pode ser que eu só uma brisa minha, assim. E ele tem uma família normal. Mas enfim. Aí é desenvolvido, vai se passando o filme, desenvolvido, ó, tô ficando doido. Aí vai se passando o filme e vai nos mostrando a vida do Mike, que ele acabou tendo um trauma muito grande com esse desaparecimento do irmão, que ele meio que se culpa porque ele não estava de olho. Aí ele tenta, ele toma uns remédios, ele aprendeu sobre uns negócios de sonho para tentar lembrar quem que tinha raptado o irmão dele, porque ele não conseguia lembrar. Então ele é meio assim das ideias, sabe? Ele não tem uns controles, parece, de força. Ele acaba até espancando um cara no shopping sem motivo, porque ele pensou que estava sequestrando a criança, mas eu acho que era o pai da criança. Então a gente é bem mostrado que ele não lida muito bem com esses problemas. Aí vai passando o filme e ele é chamado para trabalhar na pizzaria, nessa pizzaria que a gente tanto conhece, né? E ser o guarda de segurança noturno. Ele vai lá, ele começa a trabalhar na pizzaria, umas primeiras noites. Ele começa a ter uns sonhos, os sonhos dele já são meio repetindo aquele dia que o irmão dele foi sequestrado. Aí nos sonhos começam a aparecer 5 crianças, que são os nossos animatrônicos, né, as almas, que ficam mostrando coisas para eles, a verdade, o que elas querem mostrar. Aí vai se passando algum tempo. Nesse meio tempo tem a tia deles lá, que foi a personagem mais babaca assim, que eu achei durante o filme, que tá tentando levar a irmã dele, tirar dele, porque a guarda, né? Porque ele não tem condição de cuidar dela. Ele até depois fala que não tem mesmo, só que ela é meio babaca, tanto que ela paga umas pessoas pra ir lá vandalizar a pizzaria, pra ele ser despedido e ela ter mais coisa com o juiz. Enfim, é tudo um rolê. Aí, né, acontece essa parte também das pessoas que vão lá vandalizar e o que acaba acontecendo? Elas acabam falecendo, né? Vão de base. Depois ele começa a levar a irmã dele pra lá, porque não tem quem cuidar, porque uma dessas pessoas era a babá dele, estava infiltrada ali, ela acabou morrendo. Aí ele leva ela pro trabalho. Aí nisso, os animatrônicos. Veio uma cena que eu achei muito. Eu achei interessante, assim, eu não tava esperando. Realmente foi uma cena que eu não tava esperando. Que eram os animatronics sendo amigos dela, da menininha, né? Que eles até montam um forte com ela pra brincar, assim. Então, é uma coisa que eu olhei e falei, tá, não tá estranho porque tem a ver com o filme ali, tá dentro. Achei bonitinho, eu vou falar, achei bonitinho. Porque, na verdade, se parar pra pensar, eles não são os vilões da história, né? Eles foram colocados ali pelo verdadeiro vilão. Então, são apenas crianças, né? Que estão ali e querem a vingança delas. Então, né, tá ok, tá dentro. Aí, nesse meio tempo, é nos apresentado uma outra personagem, a Vanessa, que é uma policial, que essa Vanessa muita gente confundiu, se perguntando se seria mesmo do jogo, né, do Secret Breach, isso. Que ela ali é uma policial também, tem toda uma história por trás, ligada ao outro animatronic e a várias outras coisas, mas eu acho que não é a mesma, pelo que foi contado. Tanto que no filme, agora dando um baita spoiler, né? Se você não tá preparado pra isso, pula essa parte. é, ela no filme,
é falada como sendo filha do William Afton, o que nunca foi nos falado nos jogos ou nos livros. Então, opa, tem outra coisa diferente nessa história, né? Mas enfim, aí continua a briga deles, tem a briga final do William Afton. Eu achei a briga um pouquinho fraquinha, assim, porque ele também... Eu não sei, eu achei estranho ele surgir do nada depois lá na pizzaria, meio que vestido a roupa. Não... É que assim, eu achei pouca participação do William, né? Do ator que fez, das cenas que ele apareceu, eu achei pouquinha também. Eu achei que poderia ter tido mais, né? É... E no final, a menininha, a Abe, acho que é Abe o nome dela, se eu não me engano. Vou ver aqui, depois vou colocar pra vocês. Ela sai com o irmão dela e eles ficam felizes lá, né? Depois, né, numas cenas, mostra lá o William, já com aquela armadura que a gente conhece do coelho amarelo. Springtrap, acho que pessoas falam. Springtrap, isso aí. E ele tá lá, né, no cantinho lá, e provavelmente ele vai voltar, né? Muita gente já conhece essa frase, né? E acaba o filme. Bom, no geral, eu gostei do filme, como tudo isso que aconteceu que eu falei pra vocês. Achei que podia ter mais alguns detalhes em certos pontos, assim. Mas também não vou reclamar muito, porque eles já tinham falado que a história não tinha muito a ver com a outras histórias que a gente conhecia. Né? Então, tudo bem. E também deu, acho que para muita gente, abriu muitas portas para novas teorias. Teorias na franquia, teorias sobre tudo isso que pode estar acontecendo. Como assim o William, a filha dele é a Vanessa? Quem que é esse Mike? O que aconteceu com outras histórias? E isso também já pode influenciar muitas coisas que a gente sabia ou pensava que sabia em relação às coisas de FNAF que já tem por aí. Se você parar para pensar, o William, ele tinha os filhos dele, né? Chegando mais nesse ponto, mas ele. Quem disse que esses filhos poderiam ser mesmo os filhos dele? E se ele não sequestrou essas crianças e fez como filhos, como Mike, como a outra menininha, criança chorona, né? Ou a Vanessa. Então ele quer dizer que ele pode ter sequestrado ela e feito como uma filha. A gente nunca sabe. Então pode ter aberto essa nova teoria. Pelo menos eu achei assim suspeito em relação a tudo isso, né? E, e além de várias outras assim que podem ter assistindo o filme. Eu não consegui identificar muitas assim, porque eu teria que rever de novo, porque eu tava mesmo só pra ver, analisando alguns pontos. Então, talvez depois que eu rever esse filme, eu apareça com novas teorias. Mas no geral foi só mais para dar um exemplo dessa parte do William, né? Tipo, como assim, né? O que o filme quer nos mostrar? O que esperar de um 2, né? O que pode acontecer? Então, no geral, foi isso, né, que eu achei sobre o filme de FNAF, né? Eu recomendo, assistam assim, não é um filme ruim, né? Mas vá com uma mente aberta, né? Se você for com uma mente muito fechada, esperando aquilo que você quer esperar que aconteça, você vai se decepcionar com o filme. Mas se você for de mente aberta, tranquilo, assim, você vai gostar. Ele é um filme legalzinho para assistir. E estou ansiosa por uma sequência, né? O que pode nos esperar por aí? Mas no geral, essa foi a minha análise, né? Esse foi o meu vídeo para vocês que eu trouxe essa semana. E no geral é isso. E como vocês já sabem, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito e aperta o sininho de notificação para você saber quando que vai sair vídeo novo. Ah, e também comenta nos comentários se você quer que eu veja algum filme, leia algum livro, veja algum anime também ou alguma série e traga um vídeo sobre. Eu sempre gosto quando vocês me passam recomendação. E no geral é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e tchau!